E aí, galera do canal, continuamos nossa cobertura do London Chess Classic, desta vez terceira rodada. A partida de hoje será entre o Anand, de brancas, contra o Magnus Carlsen. O Anand abre de E4, Carlsen responde com E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, cavalo F6, entrando na defesa berlinense, roque e cavalo toma E4, na variante aberta da defesa berlinense. Ontem o Carlsen respondeu com torre em E1 contra o Caruana. O Anand vai preferir entrar na linha principal da defesa belinense com D4. Ambos aqui vão entrar ah, na teoria mais grossa da defesa belinense até o lance 10. Então segue com cavalo D6, bispo toma C6, D toma C6, D toma E5, cavalo F5, dama toma D8 cheque, rei toma dama D8, cavalo C3, rei E8, H3. Então, esse aqui é o ponto de partida hoje em dia para as pretas da defesa berlinense variante aberta. Aqui, os planos principais das pretas são, como as brancas jogaram H3, existe a preocupação imediata de G4 aparecer em qualquer momento. Então, H5 aqui previne já o avanço do peão e é o lance mais jogado. Além disso, o cavalo em E7, né? Também preocupado com o avanço de G4. Outro lance que aparece bastante é bispo em E7, já desenvolvendo o bispo. Além disso, A5 tem aparecido bastante e H6. O lance que o Carlsen vai jogar uh, é o sexto lance mais jogado pelos grandes mestres atualmente, que é bispo em E6. Esse lance aqui tem algumas vantagens, claro. Desenvolve primeiro o bispo da ala da dama e permitindo que a torre ocupe a coluna aberta de D. As brancas agora também vão poder lutar por essa coluna com torre em D1 ou seguir avançando o peão de G. O anão vai preferir jogar torre em D1, também já mantendo a estrutura de peões do roque por enquanto. Aqui o Carlsen vai jogar um lance bem incomum. Nessa posição aqui, o que aparece é ou H6, ou bispo em B4, ou ainda bispo em E7, ou ainda H5, como eu havia comentado, ou A5, enfim, todos aqueles lances lá, ainda B6. Mas o lance que o Carlsen vai jogar é bispo em C5. Esse lance aqui, pelo que eu consultei, não aparece desde 2012. Então é um lance que parou de ser jogado. E a Engine classifica como um lance não tão bom, dando uma vantagem de quase um ponto para as brancas aqui. Então, nesse momento, as brancas estão melhores. Alguns planos para as brancas aqui seria jogar o bispo no fianchetto aqui, ou pelo menos abrir mais uma opção de jogo para o bispo através do avanço do peão de B3. Ah, outras possibilidades ainda seriam A3, né? Se prevenindo do avanço do bispo aqui. Ou ainda tentar explorar imediatamente esse lance das pretas com cavalo em E4, obrigando as pretas a fazer mais um lance de bispo, né? O que explica também um pouco o fato desse lance não estar sendo mais tão jogado, né? Porque agora as brancas conseguem centralizar o seu cavalo com ganho de tempo em cima das pretas, né? Que após ah, cavalo E4, o melhor lance seria recuar o bispo para E7, né? Se fosse só defender, ou ainda para B6, fosse só defender o bispo, as brancas teriam a opção de trocar cavalo por bispo e
é sempre uma pequena vantagem trocar cavalo por bispo, especialmente numa posição um tanto aberta quanto essa aqui da defesa berlinense. O anão vai seguir com G4, o cavalo atacado vai para E7 e as brancas vão jogar cavalo em G5, atacando o bispo. Aqui o Carlsen vai preferir salvar, né, o bispo, né, não permitindo a troca, e vai jogar bispo em D5, mas não precisaria aqui também. Aqui é bem interessante jogar torre em D8, desafiando a coluna, ou ainda jogar A4 aqui, quem sabe, ou já se prevenir contra o ataque do cavalo e jogar bispo em B6 aqui, porque se o cavalo tomar o bispo, ah, esse peão aqui vai ah, colocar um ponto final no avanço, temporariamente, claro, no avanço desse peão branco que frequentemente se torna uma grande ameaça para as pretas. Então, não é tão ruim aqui se, por exemplo, as pretas seguissem com, vamos supor, H4, H5, desculpem. Obviamente aqui as brancas tomam o bispo e peão toma cavalo. O cavalo avança, atacando o bispo e recua. E essa aqui é a posição. É uma posição que não está definitiva para nenhum dos dois lados e ah, com uma certa, além de uma certa vantagem para as brancas, que já estava dada, uma certa tranquilidade em relação a esse peão de E5. Voltando à posição aqui, após cavalo G5 do anã, pressionando o bispo, o Carlsen vai preferir jogar bispo em D5, salvando ele do cavalo, mas não deste cavalo. E de fato essa é a melhor opção para o anã. O anã vai acabar jogando aqui cavalo de G em E4, atacando o outro bispo. Mas seria a melhor opção tomar aqui, e após peão toma cavalo, se seguiria peão avança, peão toma peão, cavalo toma peão. E aqui, após, por exemplo, vamos dizer, bispo em B6, cavalo toma peão com cheque, rei D7 e já aqui o bispo entra para se somar ao ataque. Então a posição das brancas aqui ficaria bem dinâmica e bem boa, com a engine dando mais de um ponto de vantagem aqui. Então, uh, essa sequência aqui, o anã perdeu. Em vez disso, né, vou voltar à posição aqui, ele jogou após bispo D5, cavalo de G em E4, pressionando esse bispo. O bispo recuou para B6 e o anã jogou rei G2. Uma outra ideia aqui nessa posição poderia tentar explorar esse bispo com o avanço de A4. O Carlsen vai responder a rei G2 com torre D8. Uma ótima ideia aqui continua sendo cavalo toma bispo, mas o anã vai jogar bispo F4. Carlsen vai pressionar o bispo com cavalo G6, bispo vai para G3, H5, F4, H toma G4, H toma G4 e aqui rei E7. Aqui, apesar da demora do anã em tomar o bispo com o cavalo, ele vai tomar daqui a dois lances, a posição das brancas ainda está melhor. E agora que a coluna H se abriu e as brancas estão prestes a jogar a torre H1, o Carlsen já se prepara para trocas e para possíveis ataques em G7, conectando as suas torres. Então o anã joga a torre H1 e o Carlsen vai jogar bispo em D4, já obrigando praticamente o cavalo a tomar o bispo, porque senão terão imediatamente peões dobrados. O anã vai jogar, cavalo toma D5 com cheque finalmente, e C toma D5, seguido de cavalo C3, bispo toma C3, B toma C3. Aqui o Carlsen vai jogar
rei D7. A razão desse lance é que após F5, né, o cavalo já não vai mais estar controlando aqui, claro, após as trocas de torres, e o bispo vai poder entrar em H4 pressionando ah, a torre, né? Então, para evitar que o bispo ganhe a torre, então o rei já se move para D7. O jogo segue com F5, cavalo E7 e o anã joga torre de A em E1. Essa torre de A aqui também é interessante aqui em B1, né? Pressionando esse peão desprotegido aqui. Mas a torre de A em E1 é igualmente interessante e uma jogada muito sólida também. O Carlsen vai jogar torre de D em E8 e o Anand vai jogar rei em F3. E esse aqui é um lance decisivo, porque aqui as brancas têm várias opções. Bispo a F4, peão E6, torre D1, mas não tirar o rei aqui de sua posição ao lado da torre, que também, né, está, de certa forma, protegendo-a e liberando o bispo para o jogo. Com esse lance aqui, as brancas permitem que as pretas joguem torre toma H1, seguido de torre toma H1 e cavalo C6, e o jogo subitamente passa de vantagem para as brancas para igualado. Aqui as brancas têm a sua peça, seu peão de E5 atacado duplamente, então eles precisam defender e joga rei em E1. Mas agora as pretas têm ideias, como por exemplo o cavalo A5, C4 e também o começo do avanço dos peões na ala da dama, e o jogo já não está mais ah, com as brancas pressionando e as pretas se defendendo, né? As brancas aqui, ah, como eu disse, não estão mais melhores, e um plano aqui para as brancas é complicado. Para os dois, assim, fica complicado. Essa posição é um empate. Mas se fosse seguir o jogo, né? Um plano convincente para as brancas, qual que seria, né? É difícil pensar em um. O Carlsen tem ideias com o cavalo e avanço de peões. Mas e as brancas, né? O Carlsen vai começar com G5 aqui. Primeira coisa, bloqueando o caminho do bispo e do rei. Então restringindo ainda mais a posição das brancas, que vão jogar aqui A4. Carlsen vai jogar A6. O anão vai jogar rei G2, rei C8, rei F2, B6, rei F3, rei D7, rei F2, rei C8. Aqui se aproximando de ameaçando um empate, né? Mas Carlsen vai jogar, o anão vai jogar torre em E3. Carlsen vai jogar cavalo A5, torre em E1, cavalo C4, rei F3, rei D7, rei G2 e A5. Percebam aqui que o anã não tem um plano, ele está só mexendo o seu rei e a torre aqui, enquanto que as pretas avançam seus peões e melhoram a posição do seu cavalo. Então aqui as pretas já começam a ficar melhores na partida. O anã vai seguir com mais um lance de rei, rei F2, e o Carlsen vai jogar C6 aqui. Rei G2 do anã, B5 do Carlsen, e aqui o anã vai jogar torre em B1, permitindo agora ao Carlsen tomar o peão de E5. E se ele tivesse tomado, a posição das brancas estaria perdida, porque agora, após cavalo toma E5, o jogo seguiria com A toma B, cavalo toma peão de G4, rei
talvez F3, cavalo volta com cheque, bispo captura cavalo, torre captura bispo. E aqui o Anã consegue seu peão passado, mas não vai conseguir muito progresso com ele. E aqui essa seria a posição. A engine dá como vitória para as pretas aqui. Não decisiva, assim, mas mais de um ponto aqui. Por conta do peão a mais. Além da posição, claro. Então, essa posição aqui foi a posição que o Carlsen perdeu. Vou voltar aqui. Então, após torre em B1, o Carlsen não quis tomar esse peão e jogou torre em H8. Um lance que não é tão bom e que o fez perder um pouco dessa vantagem que o lance de torre do Anã permitiu. Então, após torre H8, o Anã vai jogar bispo em F2, para após a troca aqui de cavalo toma peão, o bispo conseguir pressionar cavalo e também torre por essa diagonal. O Carlsen vai tomar agora cavalo toma E5, mas não é a mesma coisa como se tivesse a torre aqui e o bispo aqui. Agora não é uma vantagem tão decisiva quanto antes. O jogo vai seguir com A toma B5, cavalo toma G4, B toma C6 com cheque, rei toma C6, bispo D4, atacando a torre, torre E8 e aqui rei G3 pressionando o cavalo que vai para E5. O jogo segue com torre B6 cheque, rei C7, torre F6, rei D7, bispo toma cavalo em E5, torre toma cavalo em E5, rei G4 e aqui rei E7. O Anã vai jogar rei toma G5, torre E1, torre A6, F6 cheque, rei G4, torre G1 cheque, rei F4, rei F1 cheque, rei G4, rei G1 cheque, rei F4, rei F1 cheque, rei G4 e o jogo termina empatado por tripla repetição. Então, essa foi a partida entre o Anand contra o Carlsen. Vocês viram que foi uma partida bem interessante, né? Mas que estava quase ganha, praticamente ganha para o Carlsen, que acabou não aproveitando as chances oferecidas pelo Anand. O Anand, por sua vez, pela falta de ah, um plano mínimo que seja, né, um plano eficiente, ele acabou não conseguindo manter a igualdade e acabou cedendo um pouco de iniciativa para as pretas que poderiam ter vencido a partida. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Vamos continuar cobrindo todo o London Chess Classic. Se inscrevam no canal para receberem as notificações dos próximos vídeos e até a próxima.